Olá, meus queridos alunos, muito bom dia, sou o professor Ubiratã. Hoje a gente vai estar falando aí da crise de 29, né, essa grande crise econômica que acontece aí no final da década de 20 e vai adentrar aí a década de 30, vai chegar perto aí dos limites aí da década de 30, culminando aí depois na Segunda Grande Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. E essa crise ela vai começar ali após a Primeira Guerra Mundial. Essa nossa aula é a aula de História referente à turma do 9º ano. E a gente vai estar falando nessa aula sobre os efeitos da crise econômica de 29 pelo mundo, né, pela Europa e respingando aí no Brasil, né, atingindo aí a indústria cafeeira no Brasil, né, a lavoura cafeeira, que era o café era o principal produto no Brasil, né, inclusive de exportação. A gente vai estar aí então adentrando nessa nossa aula falando aí da crise de 29 e suas repercussões aí pelo mundo. Avançando aqui o nosso PowerPoint. Os efeitos dessa crise pelo mundo, então, a crise acabou se alastrando por diversos países a partir de 1929, finalzinho da década de 30. Aqueles que tinham ligações econômicas e comerciais mais diretas, né, mais entrelaçadas aí com os Estados Unidos, vão ser os países que mais vão sofrer, né, os efeitos dessa crise. Aqui embaixo a gente tem o jornal da época aí, né, anunciando essa crise econômica. E à direita a gente tem aqui uma fila de pessoas aí, né, pedindo auxílio, pedindo donativos, pessoas desempregadas, né, pessoas atingidas aí pela crise econômica. Falando um pouco do contexto aí da Europa, os Estados Unidos eles haviam investido milhões de dólares, né, em espécie aí, dinheiro em espécie, dinheiro vivo, em alguns países do continente europeu para auxiliar aí suas economias, né, abaladas depois do término da Grande Guerra, que deixou muitas economias ali, muitos países arrasados, a própria Alemanha em si, né, dentre outros países europeus, e os Estados Unidos aí buscavam esse revigoramento, esse ressurgimento, renascimento da economia desses países, né, após a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Mas com essa crise de 1929, esse processo de investimento ele vai ser paralisado, vai ser cancelado por hora, né. O desemprego, por sua vez, né, vai crescer, o desemprego vai se alastrar pela Europa, vai agravar essa situação econômica, né, e estima-se aí que no mundo todo cerca de 30 milhões de pessoas tinham perdido seus empregos em decorrência e em consequência dessa catástrofe aí que foi essa crise econômica de 1929. 30 milhões de pessoas desempregadas, né, é mais que a população de muitos países, né? Tem países aí com 6 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes, né? Então talvez aí a população de 3, 4, até 5 países aí, o quantitativo de pessoas aí que ficou desempregada por causa das consequências aí da crise econômica de 1929, que vai começar com a quebra da Bolsa de Nova York nos Estados Unidos e vai se alastrar, né, pelo mundo todo. Aqui na foto abaixo aí do slide, na parte de baixo aí do slide, a gente tem uma foto, né, do American Way of Life, que era o estilo norte-americano, o estilo de vida norte-americano, né, e a gente tem uma fila de pessoas desempregadas. Um paradoxo ali, né, esse modo de vida americano que se tornou o padrão aí do consumismo, o padrão do modo de vida capitalista, do modo de vida burguês, e um contraste ali com pessoas desempregadas, né? Uma sátira aí, satirizando esse momento aí de grande crise do capitalismo, né? Muita produção de mercadorias e pouco mercado para escoar essas mercadorias, então um acúmulo aí de mercadorias, né, em estoque e sem mercado consumidor para essas mercadorias, vai culminar aí na quebra da Bolsa de Nova York. Por consequência, essa crise vai atingir todo mundo. Nessa foto abaixo aí a gente tem essa sátira, né? Avançando aqui o nosso PowerPoint, falando um pouco aí do contexto dessa crise no Brasil, o respingar dessa crise aí no Brasil. A crise de 29 assumiu um caráter internacional e no Brasil os efeitos também foram sentidos, né, não seria diferente, na produção cafeeira da época. Os Estados Unidos, por sua vez, eram os maiores consumidores, compradores do café brasileiro, e o café era o nosso principal produto, né, até aí a década de 30. E eles vão interromper, os Estados Unidos vão cancelar essa compra, né, essa exportação de café brasileiro, em decorrência dessa crise econômica que começa ali nos Estados Unidos. Em seguida foram os países europeus que pararam de comprar o nosso café, né? Então vai haver essa estagnação aí do comércio brasileiro, da exportação de café, da economia brasileira, ela vai passar por essa fase de estagnação devido à crise, né, de 29. Vai acontecer aí o convênio de Taubaté, aqui no Brasil, no ano de 1906. Esse convênio foi uma reunião entre os produtores de café de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, né? Nessa época aí, um pouco antes, ali na década de 1910 a 1920 e um pouco mais, né?
sendo interrompido esse ciclo da política do café com leite com a ascensão de Getúlio Vargas. A gente vai ter aí, durante esse período da política do café com leite, né, presidentes de Minas Gerais e de São Paulo se revezando na presidência do Brasil, e nesse período o café era o nosso principal produto. Então vai haver esse acordo aí de Taubaté, esse convênio de Taubaté, e esses cafeicultores eles vão propor que os governantes de seus estados, os governadores, eles comprassem o excedente do café, né, comprassem esse café, armazenassem aí, comprassem por um preço mínimo, um preço barato, e armazenassem. E assim, e os cafeicultores determinariam esse preço, assim o preço ficaria garantido, o preço alto ficaria garantido para os produtores para a exportação, né, no mercado. E os governos, por sua vez, assumiriam assim todos os riscos, todos os prejuízos. Então essa foi a proposta do convênio de Taubaté. Avançando aqui o nosso slide. Falando aqui agora de resultados do convênio de Taubaté, né, dos desdobramentos. Houve aí o crescimento da indústria, vai haver também o aumento da dívida externa, e vai haver a ascensão aí dos imigrantes. Falando aí do crescimento da indústria, com os lucros que foram obtidos, né, os produtores ampliaram aí os seus investimentos na lavoura cafeeira e na nascente indústria de São Paulo. Vai começar aí um grande processo de industrialização, e havia uma proposta também dos cafeicultores de não expandir as plantações de café. Isso não foi cumprido, né, esse acordo com os governantes. Quanto mais lucravam, mais expandiam a lavoura, o que dificultava a escoação desse produto, o escoamento desse produto. O aumento da dívida externa vai se dar porque o governo pegava empréstimos com os Estados Unidos e com a Inglaterra para a compra e estocagem do café excedente. Ou seja, o governo brasileiro pegava aí divisas com a Inglaterra e os Estados Unidos para poder comprar dos produtores do café e manter, né, porque existe a lei da oferta e da procura. Quanto menos produto no mercado, maior é o preço. Então essa era a política que fazia com que o governo segurasse aí grande parte da produção de café para que houvesse a procura e o preço ficasse um preço bom para os produtores, um preço alto. A ascensão social dos imigrantes também vai ocorrer nesse momento. Os imigrantes que chegaram ao Brasil para substituir a mão de obra, né, escrava. No finalzinho da década do século XIX a gente vai ter aí, né, o fim da escravidão lá com a Lei Áurea. Então os ex-escravizados eles vão ficar à mercê da própria sorte, e o Brasil ele vai importar aí mão de obra europeia, né, imigrantes italianos, né, de diversas nações da Europa, para poder trabalhar na terra. Não foi dado esse direito de terra de propriedade aos ex-escravizados, né? Muito aí tem a ver também com a questão da eugenia, com a questão do embranquecimento da população, né? E assim, esses imigrantes eles vão chegar ao Brasil para substituir então os escravos nas lavouras de café, e trouxeram consigo novos conhecimentos, novas técnicas, né, de agricultura, e também sobre a indústria. Então esses são fatores aí que vão acontecer no desenrolar aí, né, dessa crise econômica, e no desenrolar aí do convênio de Taubaté vai acontecer essa série de fatores, né, dentro do contexto aí da economia brasileira. Avançando aqui o nosso PowerPoint. Crescimento industrial brasileiro na Grande Guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil não vai participar, né, dessa guerra. Então a indústria vai crescer, o Brasil vai terminar por fornecer produtos, né, insumos aí, fornecer, né, na parte logística aí, alimentação para os países que estão envolvidos ali na guerra. Então a indústria brasileira ela vai crescer, né, a economia vai crescer por conta disso, porque o Brasil não participou da guerra, então ficou ali oferecendo suprimentos para os países que se envolveram na guerra. O auge da produção cafeeira, então, vai levar o Brasil a um processo de ampliação da sua indústria durante o ano de 14 até 1918, principalmente em São Paulo. Vai ter esse boom aí de crescimento. Porém, o fim do conflito, ao final do conflito, essas grandes potências, Inglaterra, França, né, Estados Unidos, eles vão retomar aí a sua produção industrial e vão passar a fornecer novamente seus produtos ao Brasil. Quer dizer, então vai haver essa concorrência, eles vão voltar a produzir. Dessa forma, a nascente indústria brasileira, né, muito nova ainda, não tinha maturidade para poder concorrer com essas grandes potências, e isso aí vai, né, trazer uma crise sobre o Brasil, sobre a nascente indústria brasileira. Voltando aqui ao nosso PowerPoint. Nossa economia não estava apta ainda para poder concorrer com essas indústrias, né, inglesa, francesa e norte-americana. Então isso vai gerar aí um desconforto, né, e uma estagnação novamente da nossa economia. Voltando aqui para a nossa tela.
depois então desse pequeno retrocesso da indústria brasileira, né? Avançando aqui a nossa aula, o nosso PowerPoint, em 1929, quando aconteceu aí a grande crise nos Estados Unidos, né, com a quebra lá da Bolsa de Nova York, os silos, né, os grandes cilindros aí, armazéns de, né, depósito em forma de cilindro, estavam abarrotados aqui no Brasil de café, né, das safras anteriores, e para piorar a situação, a colheita daquele ano bateu recorde. Nesse ano vai acontecer aí um recorde de colheita, né, uma grande safra. E o que acontece? No meio dessa crise, né, não havia compradores para o café brasileiro e as falências então vão acontecer de forma múltipla, né, em todos os setores. Para se ter uma ideia, por exemplo, o cenário que se formou, vamos considerar que 73% aí, né, o café era o nosso carro-chefe, o principal produto da nossa economia, e 73% da produção era exportada para os Estados Unidos. Quase que 100% aí da nossa produção de café era exportada para os Estados Unidos, e vai estourar aí essa crise nos Estados Unidos em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York. Então vai estagnar, vai paralisar a nossa economia aqui no Brasil. Falando um pouco aqui da Era Vargas, né? O Conselho Nacional do Café, a partir de 1931, grandes transformações políticas ocorreram no Brasil, né? A partir de 30, com a Revolução lá, quando Vargas ele chega ao poder, através de uma revolução, apoiada aí pelos tenentes, né? Aqueles lá do movimento tenentista, né? Foi criado o Conselho Nacional do Café, que visava diminuir, uma das primeiras medidas aí de Vargas, esse conselho visava diminuir os efeitos da crise e dar novos rumos à economia brasileira. Suas principais decisões, né? Elas serão aí a queima de milhares de sacas de café, diminuição das áreas dos cafezais, né, das plantações, incentivo à policultura, ou seja, novas culturas, novas plantações, novos produtos passaram a ser, né, cultivados, e o desenvolvimento aí da indústria brasileira. O Getúlio Vargas ele vai ser um grande, né, nacionalista, um grande desenvolvedor aí da indústria brasileira, né. Aqui a gente tem uma frase do historiador Eric Hobsbawm, né? O Brasil virou um símbolo do desperdício do capitalismo e da seriedade da depressão, ou seja, da crise, pois seus cafeicultores tentaram desesperadamente impedir o colapso dos preços queimando café em vez de carvão em suas locomotivas a vapor. Entre 2/3 e 3/4 do café vendido no mundo vinham desse país, ou seja, né, grande parte aí, quase a metade da produção aí, quase metade do café vendido no mundo todo aí vinha do Brasil, né? E o Eric Hobsbawm ele vai fazer aí praticamente aí a metade do mundo aí consumiu o café brasileiro, e o Eric Hobsbawm ele vai fazer esse comentário que o Brasil virou um símbolo do desperdício do capitalismo, porque vai ocorrer uma ocasião em que o café brasileiro ele vai ser torrado, vai ser queimado para impulsionar as locomotivas, vai servir como carvão, como combustível nas locomotivas por conta, né, da grande crise, não tinha para quem vender, então tinha que queimar o excedente para que pudesse haver aquela lei da oferta e da procura, para que houvesse a falta do produto no mercado, e então o preço pudesse ser valorizado e pudesse retomar a venda do café. Avançando aqui a nossa aula, a gente pode ver nessa imagem, né, grandes quantidades aí, toneladas e toneladas de café sendo queimado, né, por conta aí do travamento da economia brasileira. Os Estados Unidos pararam simplesmente de uma hora para outra de comprar o nosso café. 70%, aí, 73% do nosso produto era exportado para esse país, e com essa crise os Estados Unidos param de comprar e simplesmente dá um nó na nossa economia, e vai acontecer isso, vai acontecer essa grande queima do produto, inclusive como combustível nas locomotivas, para que venha haver a falta do produto no mercado e o preço possa ser valorizado novamente e venha movimentar novamente a economia, venha ocorrer novamente a venda do produto. Bom, gente, esse era o conteúdo que a gente tinha para passar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham apreciado aí a nossa aula. A gente se encontra aí numa próxima videoaula.